De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué 21, versículo 45. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje, como prometido, a gente vai começar a falar sobre a história de Samuel. Bom, para entender mais ou menos como que era Samuel, a gente precisa falar das origens dele. Samuel, ele nasceu, de uma mulher chamada Ana, e o seu pai se chamava Eucana. Eucana, que era o pai de Samuel, tinha duas mulheres, a Ana, que era a mãe de Samuel, e uma mulher chamada Penina. Ana, ela era estéril, ela não conseguia ter filhos há muito tempo. E Penina, a outra esposa, ela tinha filhos de Eucana e tudo mais. E Ana era muito triste, porque ela não conseguia ter filhos. Um certo dia, eles foram para uma cidade para uma festa religiosa que estava acontecendo, Todos os anos, os israelitas eles tinham algumas datas comemorativas que iam até os templos para orar, para levar ofertas e tudo mais. E aí eles estavam comendo em uma mesa e Ana levantou um pouco assim, triste, estava muito chateada, e ela foi para dentro do templo, que estava meio que tipo uma tenda. E lá eles poderiam orar, poderiam falar com Deus. E Eli era um sacerdote que ficava na cidade de Siló, esse templo. Era um sacerdote e ele tomava conta desse lugar, E aí ele estava meio que prestando atenção em Ana e tudo mais. E ela saiu, e começou a orar a Deus desesperadamente. Ela orava muito aflita porque ela já estava chegando a uma certa idade e ela queria muito ter filhos. E aí ela pediu para Deus e fez uma promessa, que se ela conseguisse ter filhos e conseguisse engravidar, ela entregaria o filho dela para servir a Deus, ou seja, ele se tornaria um sacerdote de Deus. Tudo bem, ela terminou de orar, só que ele era meio doido, na verdade. Ele estava prestando atenção dela e viu que a boca dela estava se mexendo, só que não estava saindo som, porque a Ana estava orando em silêncio. Ela não queria que ninguém do lado ouvisse esse sofrimento dela e o que ela estava pedindo. Ela queria uma coisa mais íntima com Deus. E aí Eli, ao olhar para ela, achou que ela estava bêbada e falou para ela ir embora, que não sei o que ela estava desonrando. E aí ela teve que se explicar. Ela falou que não, que ela estava orando em silêncio a Deus, porque ela queria falar só com Deus naquele momento, que ela estava se sentindo muito mal, tudo. E que para ele não desrespeitar ela, porque ela não era uma mulher imoral e que ela não tinha nem sequer tomado vinho, nem nada. E ela não estava bêbada, realmente. Ela só estava querendo conversar com Deus. De uma forma mais íntima. Mas aí ele olhou, falou assim, não, tudo bem, pode ir pra casa, o que você pediu, Deus vai, fazer por você e tudo mais. Ele se batizou um pouco com ela, depois desse acontecido. Passado algum tempo, Deus acabou dando um filho mesmo pra Ana. Ana ficou grávida de Samuel. E aí ela contou pro marido, que ela tinha prometido seu filho para Deus e que ele seria um sacerdote. Então, assim que o menino desmamou, assim que ele parou, de depender dela para tomar leite e tudo mais, ela levou Samuel para a cidade de Siló para ser ensinado por Eli a ser um sacerdote. E ele iria servir a Deus. Isso era muito comum, acontecer, esse tipo de coisa, de os pais oferecerem o seu filho e tudo mais, porque era um trabalho muito honroso, Afinal de contas, eram sacerdotes que meio que mantinham a comunicação entre Deus e o homem naquela época. Então, eles que faziam todos os rituais que envolviam as ofertas, que envolviam a purificação dos pecados e tudo mais. Bom, a Ana levou, se despediu do filho dela, e Samuel cresceu ali com Eli e aprendeu muito com Eli. Sobre todos
os procedimentos que tem que acontecer, tudo. Ele aprendeu com Eli. Ele foi o instrutor dele. E Ana ia visitar todos os anos Samuel, né? Todos os anos, né, em datas específicas. Ela ia visitar o Samuel, levava roupas, levava coisas pra ele. Ela não abandonou o filho dela lá. Ela ia lá todas as vezes. E ele também abençoou ela para que ela tivesse outros filhos também, já que ela tinha meio que abrido mão, né, de criar o seu filho para que ele servisse a Deus. E Samuel cresceu ali junto com Eli e ele aprendeu demais, ele acabou sendo muito bem instruído. E numa certa noite, quando ele estava dormindo, né, Eli estava dormindo em uma parte da tenda e Samuel estava dormindo em outra parte da tenda. Samuel estava dormindo e do nada, assim, ele escutou uma voz chamando ele, uma voz forte chamando ele, Samuel, Samuel. E aí, ele, muito ingênuo, ele não sabia que poderia ser Deus, porque ele ainda estava começando, embora ele fosse muito inteligente. Ele achou que Eli estava chamando ele, mas ele estava babando, dormindo e falou, não, volta pra sua cama, não te chamei não. E aí Samuel voltou pra sua cama. Novamente, a voz chamou, Samuel, Samuel. E ele foi de novo pra Eli falar, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, por que você está me chamando? E aí Eli de novo falou, não, volta pra sua cama. E novamente isso aconteceu, né? Ele voltou pra cama. E de novo, Deus chamou ele, Samuel, Samuel. E aí ele foi e falou com o Eli. E Eli acabou percebendo que poderia ser Deus chamando ele, né? Porque ele já tinha tido um contato com Deus. Mas Samuel nunca tinha falado com Deus, nunca tinha sequer ouvido a voz de Deus. Então ele, estava aprendendo. E aí, quando ele percebeu que já era a terceira vez que estavam chamando Samuel, ele falou, volta para sua cama. E quando a voz te chamar de novo, você fala, fale, ó Senhor, o teu servo te ouve. E aí, Samuel, como era um menino muito obediente, ele voltou para a cama. E assim que Deus chamou ele pela quarta vez, ele disse, fale, ó Senhor, o teu servo está te escutando, o teu servo te ouve. E aí, Deus falou com Samuel. Só que o que Deus falou para Samuel não era nada muito legal. Acontece que Deus já havia falado com Eli, tempos atrás, de que ele iria castigar Eli e os seus filhos, porque os filhos de Eli, eles eram muito imorais e não respeitavam as leis do Senhor. Então ele disse o seguinte, eu vou fazer contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. E Samuel ficou na cama até de manhã, mas o Eli o chamou. Samuel, ao saber disso, ele ficou muito triste, porque ele considerava Eli como se fosse um pai, né? Afinal de contas, ele viveu a vida inteira com Eli, desde quando ele era muito pequeno. Então, ele tinha Eli como uma pessoa assim, ele tinha uma relação meio paternal com Eli. Então, ele considerava Eli muito. E ele ficou a noite inteira acordado, sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo muito triste, muito chateado. E Eli o chamou, né, e perguntou o que tinha acontecido. E Samuel acabou contando tudo que Deus tinha falado para Eli. E ele disse que Deus, ele ia fazer o que fosse melhor, né? Ele ia fazer o que fosse melhor para a vida dele. E acabou aceitando, né, o que estava acontecendo. E isso foi a história, assim, que deu origem, né, a Samuel. Samuel, ele foi um homem muito importante e a gente vai ver isso na semana que vem, na verdade, semana passada não. Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas no qual Samuel participou e foi muito importante. Ele viveu mais ou menos até a vinda de Davi. Então, a gente vai ver que
o povo de Israel ele vai clamar por um rei, e aí a gente vai falar sobre Saul, mais pra frente vamos falar sobre Davi. E Samuel ele vai participar de tudo isso e de algumas coisas a mais, no qual eu vou falar pra vocês semana que vem. Mas como a história de Samuel, a gente pode perceber que Samuel ele realmente foi muito fiel a Deus desde pequeno, e que ele tinha um amor muito cauteloso, muito cuidadoso com Eli, principalmente porque ele foi o seu instrutor. E a gente pode olhar para Samuel como uma pessoa de referência, porque Eli, embora fosse o sacerdote, ele cometeu muitos erros e ele não teve uma vida como sacerdote, como podemos dizer, digna. Mas mesmo assim ele instruiu muito bem Samuel a seguir todos os caminhos do Senhor e tudo certinho. E outra figura de destaque que a gente também não pode esquecer é Ana, que realmente Ana foi muito fiel na promessa que ela fez para Deus, e Deus também foi muito fiel, né, a Ana, porque ele percebeu no coração de Ana de que realmente ela faria o que prometeu. E não foi somente um presente de Deus para Ana. Deus olhou muito mais além do que só olhar para aquela mulher que estava desesperada querendo um filho. Deus já sabia quem seria Samuel e sabia que iria precisar de Samuel como um instrumento para fazer muitas coisas que seriam importantes na história, né? Para a vinda de reis e para tudo que vai acontecer mais para frente na história. Samuel vai ser um sacerdote muito importante e a vinda dele realmente foi necessária para aquele momento. E com a história de Samuel, não só a parte de Samuel, mas com Ana, com Eli, a gente precisa entender que nós, sendo filhos de Deus, precisamos ser fiéis ao Senhor em todos os momentos e cumprir com a nossa palavra, e não só a Deus, mas também cumprir com a palavra com as outras pessoas, porque quando a gente promete que vai fazer alguma coisa, a gente precisa fazer. Senão a gente pode acabar sendo castigado por isso de alguma maneira, porque acaba se tornando uma mentira. E foi o que aconteceu, por exemplo, com Eli. Deus falou com Eli sobre os seus filhos, falou para que ele tomasse uma atitude como pai, e ele provavelmente deve ter falado que iria tomar uma atitude, mas não tomou. E Deus teve que usar Samuel para poder falar isso para ele, de que eles seriam punidos por isso. Ana, ela prometeu a Deus que daria Samuel, né, para servir ao Senhor como sacerdote e tudo mais. E tenho certeza que não foi uma escolha nada fácil, porque era o primeiro filho dela. Mas a vontade dela de ser mãe, a vontade dela de ter um filho era muito maior. E Deus ouviu ela. E a gente pode ver que ela foi tão grata por Deus que realmente ela cumpriu com o prometido. E a gente sabe que de repente, se ela não tivesse cumprido com esse prometido, talvez Samuel não tivesse tido uma vida tão importante, talvez Samuel não tivesse nem tido uma vida, talvez ele não tivesse nem nascido. Mas Deus olhou para o coração de Ana e encontrou verdade. E Deus procura dentro do coração da gente verdade. Ele procura que a gente procura dentro de nós algo que Jesus nos ensinou, que é sobre amor, que é sobre verdade, que é sobre ser sincero, que é sobre ser verdadeiro. E a gente precisa ser verdadeiro tanto com os outros quanto com nós mesmos. A verdade, ela liberta a gente de muitas coisas. Foi por meio da verdade, né, que a gente foi liberto. Porque Jesus veio para trazer a verdade, veio para trazer boas novas, veio para trazer a palavra de Deus, que era a real verdade. Porque a gente sabe que depois de um tempo, todos esses israelitas vão se corromper de uma forma drástica, no qual eles não vão saber mais o que é mentira e o que é verdade dentro da religião deles mesmos. E vão começar a se confundir. E Jesus vai vir para trazer essa verdade, para nos ensinar qual é o caminho verdadeiro a ser seguido. E através da história de Samuel, a gente pode ver que a verdade, ela é importante em todos os momentos. Não só para as coisas que a gente cumpre, na verdade que a gente promete que deve cumprir, mas quanto às coisas que a gente faz.
Porque Samuel, a gente vai ver na história dele mais pra frente que ele era um cara bem verdadeiro nas coisas que ele falava, e tudo que ele dizia que iria fazer, realmente ele fazia. É claro que ele não era um homem perfeito, mas ele era muito verdadeiro, e era um sacerdote muito verdadeiro e muito centrado nas coisas e nas palavras de Deus. Então essa foi a palavra que eu queria passar para vocês essa semana, sobre a história de Samuel e sobre tudo o que tem a ver com a verdade de Deus a partir disso, ok? Agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade da semana, eu vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição do vídeo, como sempre, um filme, tem mais ou menos uns 50 minutos, falando sobre toda a história de Samuel, para que vocês entendam exatamente o que aconteceu, vocês vejam qual é o personagem. Eu gosto que vocês assistam filmes sobre as histórias que eu conto, para vocês realmente gravarem na cabecinha de vocês e entenderem tudo que estava acontecendo na época e terem gravado na mente de vocês como que era o personagem, para vocês conseguirem entender melhor a história. E além disso, eu também quero deixar para vocês, né, como atividade, lembra do aplicativo que eu passei para vocês há umas 2 ou 3 aulas atrás? Lá vai ter também uma atividade sobre Samuel, e eu gostaria que vocês fizessem também, porque eu acredito que vai ser uma atividade super legal. Eu já fiz e eu espero que vocês também façam, tá bom? E essa foi a palavra da semana, a atividade. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, e ó, um beijo. Até semana que vem para terminarmos de falar sobre Samuel.